Tem alguns meses aí que eu gravei um vídeo falando sobre 4 upgrades de verdade para sua mountain bike. E aí o que precisa entender dessa questão é que upgrade é uma parada meio sazonal. Às vezes uma época vale a pena tal coisa, outra época vale outra coisa e assim por diante. Muita coisa mudou desde então e eu quero fazer um vídeo falando sobre upgrades de verdade para sua road bike agora. E para começar eu quero falar para você que upgrade é melhorar algo, atualizar algo, trazer para a realidade alguma coisa que era mais antiga. Ou então você fazer uma substituição para deixar aquilo melhor do que ele era antes. Para você fazer uma análise mais polida a respeito disso, eu enxergo o upgrade como você tentar chegar próximo à perfeição, próximo ao 100%, com aquilo que você já tem atualmente. Então, para mim, upgrade é sinônimo de refinamento daquilo que você já tem. E aí, logo de cara, a gente tem que quebrar uma objeção aí, quebrar um paradigma aí. Se você quer trocar a bicicleta inteira, trocar tudo quanto é peça da tua bicicleta, você não está fazendo upgrade. Você está fazendo uma troca parcial ou uma troca completa, beleza? Upgrade é um pouquinho menos do que isso. Uma conversão completa não é um upgrade. Upgrade é refinar. Trocar tudo ou trocar parcialmente é uma reconstrução, beleza? E aí, na minha opinião, duas coisas que para mim não vão ser upgrades de jeito nenhum é quadro e grupo, tá? Eu não vou colocar quadro e grupo de transmissão nesse jogo porque a representatividade de valor dessas coisas é muito grande. E além dela estar representada como valor, quadro mais grupo de transmissão, no meu ponto de vista, determina a genética que tua bike tem. Ela basicamente vai dar o propósito da bike que você tem. Se quadro e grupo estão desalinhados com aquilo que você quer, é melhor que você pegue sua bicicleta como ela está hoje, faça um anúncio, venda e compre uma bicicleta mais preparada para o teu propósito. E mais do que isso, quando a gente faz upgrade, não é que a gente consegue fazer uma valorização da bicicleta. Na verdade, um pedacinho só do valor que você investiu vai ser repassado para o valor final da bike. Então, no caso de grupo de transmissão e de quadro, como a gente já está muito longe tanto de valor, né, gasto quanto de propósito, eu acho que não vale a pena. Fechou? E aí, só para ilustrar assim, normalmente quando você vai fazer os upgrades, a soma dos upgrades que você faz dá o preço de uma bicicleta nova. Então, já que você tem que fazer uma troca praticamente completa, então vale mais a pena você anunciar a sua e partir para um projeto, uma folha em branco, para que você determine direitinho o propósito. Inclusive, quer entender como determina o propósito da bicicleta? Quer definir como que você vai escolher sua próxima bike? Clica aqui. Tendo isso em mente, quais são os upgrades verdadeiros que você pode fazer na tua bicicleta, na tua road bike? E de verdade mesmo, assim, né? São investimentos, não é trocar 6 por meia dúzia, é investir naquilo que traga algum tipo de retorno positivo para o teu pedal. E aqui eu vou falar primeiro logo de cara de roda, tá? Isso aqui não está em ordem, tá? Do melhor para o pior, nem nada do tipo. Tá simplesmente na ordem que eu escrevi o texto. Primeira coisa que a gente vai falar então é roda. E por que roda é tão importante na Speed, né? Grande parte da velocidade que ela alcança está relacionada à roda, tá? Ao baixo peso, à relação de marchas e tudo mais. E aí existem algumas coisas como peso, como alinhamento, como balanceamento e grau de liberdade da roda que são super importantes para que você leve isso em consideração na hora de você fazer um upgrade. Peso é uma coisa que todo mundo já comenta muito, mas na prática o que você sente com uma roda mais leve? Uma roda mais leve, basicamente você tem uma aceleração mais rápida, uma frenagem mais rápida. Quer dizer que você carrega menos massa, quer dizer que você demora menos tempo para vencer a inércia e colocar a bicicleta em movimento. É isso que traz agilidade, aceleração e frenagem para uma roda realmente leve. Alinhamento é uma coisa muito importante, principalmente na Speed. Pega a roda na tua mão, gira ela com uma certa velocidade, você vai ver que qualquer coisinha que você balançar, a tua roda vai tentar fazer força para os outros lados. Isso tem a ver com um movimento chamado giroscópico, tá? A gente não vai entrar em detalhe aqui, mas é uma grandeza física aí e é um movimento que acontece com tudo aquilo que gira. E mais do que isso, se você não tem um alinhamento de roda bacana, a energia vai se dissipando para os lugares. A gente quer que a roda gire o mais liso possível. Então a gente quer um alinhamento perfeito da roda. Então, toda vez que você for fazer um check na tua roda, olha ali entre a sapata de freio e a tua pista onde freia ali no teu aro
e veja se a roda está exatamente paralela. Se ela não estiver paralela, faça o desempenho dessa roda, beleza? Um outro ponto é roda descentralizada. Isso daí vai atrapalhar para você pra caramba. Então, facilite essa questão de centralização fazendo o desempenho e a centralização da roda já. Se você não tem habilidade para fazer isso, e eu falo para vocês, eu faço, mas eu não tenho habilidade como eu tenho habilidade para as outras coisas, leve em algum lugar que você confie, que faça um trampo bacana de roda. Aliás, isso é uma profissão extremamente antiga, que é muito mal remunerada no meu posicionamento aí, no meu ponto de vista, tá? E aí, duas coisas que ninguém fala: grau de liberdade e balanceamento. Vou falar de balanceamento primeiro. O balanceamento é assim, é clássico nos carros, né? Você não pega um carro, pega uma estrada sem o carro estar balanceado, porque senão você gera trepidação. Trepidação, ela vai gerar duas coisas. Primeiro é o incômodo na hora de você dirigir o teu carro, e o segundo é aumento de consumo de combustível. Pô, mas por que aumento de consumo de combustível? Porque o carro está gastando energia e jogando ela sem ser uma forma redonda, digamos assim. Ela está tremendo para tudo quanto é lado, está escapando energia para tudo quanto é lado. Então, para você ter a mesma eficiência que você tinha antes, você gasta mais energia. E aí a gente entra num ponto que é muito específico, assim. Porque o que acontece? Na hora que a gente está falando a respeito de roda de carro, ninguém pensa em colocar uma roda desbalanceada no carro. Agora, na hora que a gente pensa em fazer na roda da bicicleta, ninguém fala em balanceamento. E aí um teste que eu falo é para você fazer assim, ó. Se você tiver um suporte de bicicleta, pega a tua roda e pedala ela assim, ó, pega a tua bicicleta, pedala e deixa na inércia lá. Veja se ela tem um monte de movimento assim, ó. Se você tiver um monte de movimento assim, como a maioria das rodas tem, você tem um balanceamento ineficiente ou inexistente. E aí existem formas de você ir adicionando chumbo ali ou retirando material, tá, para fazer esse balanceamento. Eu não recomendo nenhuma das duas. E aí, por que eu estou falando disso então? Que existem rodas que vêm extremamente balanceadas. Existem algumas vezes que as Vezan vêm extremamente redondinhas, perfeitas, não balançam nem nada. Mas assim, para mim, a referência em balanceamento de roda é a Mavic. Você coloca a roda e pedala a velocidade que você quiser. Não tem uma oscilação, tá? Então, o upgrade de roda faz muito sentido por esses motivos todos. E também para finalizar, para a questão de grau de liberdade, que talvez seja a coisa que você mais sinta. Todo mundo vem falando, vamos colocar um cubo que tenha rolamento ao invés de esfera e cone. E aí eu acho que faz sentido em alguns pontos, assim. Conforme você usa o sistema cone e esfera, ali no sistema normal, que você tem que ajustar a folga, existem muitas possibilidades de você fazer o ajuste errado e aí você meio que matar a vida útil ou matar a performance do teu cubo, tá? E aí justamente por isso, porque existe uma margem para você poder fazer esse ajuste. Se você não fizer da maneira mais correta possível, você vai ter uma queda aí na tua performance. No rolamento, o fabricante já pensou em qual que é o grau de liberdade. Você simplesmente vai encaixar o rolamento lá dentro e seguir a vida. Por isso que as rodas rolamentadas, elas têm um grau de liberdade na hora que você gira muito maior. E é claro que dentro da categoria do rolamento que ela vai ter uma diferença entre rolamentos mais parrudos, que são os voltados para o mountain bike, então eles são mais presos, mas as esferas e as folgas são diferenciadas, ou então rolamentos mais mansos, então as folgas e as esferas são diferenciadas para que você tenha uma rotação mais facilitada. Isso quer dizer que então todo cone e esfera não presta e nunca vai ser igual a um rolamento. Depende do que você estiver comparando, tá? Existem cubos extremamente bacanas, como os linhas Deore para cima da Shimano, que continuam sendo cone e esfera. E eles giram tão bem quanto uns cubos com rolamento, tá? Tem que entender exatamente o que você quer fazer e onde você quer gastar a grana. Mas eu acho que se tivesse uma Speed hoje e eu não tivesse de acordo com a configuração dela, o primeiro upgrade que eu faria era em cima das rodas. O segundo upgrade que eu faria, com certeza, é a troca dos pneus. Porque normalmente quando você compra uma bicicleta, compra uma bike nova, ela não vem com o pneu mais top da categoria. E aí, não quer dizer que só o mais top seja o legal, mas assim, existem pneus que já são ultrapassados. Hoje em dia a gente tem camadas de compostos diferentes,
e a gente tem camadas específicas em locais específicos. Por exemplo, hoje os pneus de Speed, na junção no meinho, ele tem uma camada de menor atrito para que você consiga pedalar mais e ele faça uma aderência menor no solo. Ah, nossa, menos aderência é perigoso. Não, é só ali no comecinho, é só para trazer um menor atrito ali no meinho, tá? Na hora que você tombou um pouquinho para lá, ou se o pneu está um pouquinho mais baixo, ele já com certeza encosta as outras áreas. Tendo isso, o que você conseguiu ganhar? Poxa, os pneus de Speed antes eram 18, 20, 23, né, de largura. Hoje você já consegue usar pneus 25 e 28 sem perder performance. E o que você ganha com isso? Você consegue ter o controle melhor da tua bicicleta na hora de você estiver fazendo as curvas e também uma aderência extra na hora de você fazer a frenagem. Porque o pneu ele tem mais área para poder deitar na hora da curva e mais área em contato do chão na hora de uma frenagem. E dessa forma você tem uma manobrabilidade da bicicleta facilitada e melhorada bastante. Então, meu segundo item aí, pneu. E aí um terceiro que eu acho muito importante, que se você ainda não tem, investe numa sapatilha e num pedal clip. E eu não estou falando isso porque é da moda, não, estou falando isso por alguns motivos. A primeira coisa você para de detonar teus tênis. Segunda, você para de se detonar porque você está preso no local que você está pedalando. E aí na hora que você tem 3 pontos de apoio, como na sapatilha da Speed, teu pé ele exerce a força para fazer a bicicleta andar. Você não perde energia ali, então tem um pontinho de eficiência aí, tá? Eu falo isso por quê? Porque tem muita gente que tem receio. Se você tem receio, existem alguns pedais que têm o encaixe facilitado, tá? E se você tem receio, você pode aprender a subir e descer da bike simplesmente encostado numa parede. Encosta a bike na parede, se encosta, testa, travou, virou o pezinho, destravou, tá? Sapatilha, ele não deveria ser um upgrade, ele devia ser basicamente obrigatório, porque faz muita diferença no teu pedal e você para de gastar dinheiro comprando tênis, tá? E aí o meu quarto upgrade, que eu também acho que não é um upgrade, mas é uma coisa que você pode e deve fazer, é um bike fit, cara. Porque assim, por mais que as marcas de bicicleta, elas pensem numa amostragem da população, então elas levam em consideração o corpo do ser humano aí numa amostragem, cada ser humano tem uma diferencinha, cada ser humano tem uma preferencinha também. Então eu sempre falo que o bike fit é como se você estivesse indo no alfaiate. E aí o carinha vai lá e mede exatamente o tamanho da tua roupa. Então é para a bicicleta te servir do jeito que é mais perfeito possível, você vai num bike fit, tá? E cuidado na hora da escolha, tá? Porque eu falei para vocês, existem a conexão das partes com o seu corpo de um lado e existem as suas preferências pessoais do outro. Eu tenho um caso de cliente aqui que já foi no bike fit, teve lesão porque ele queria um bike fit mais confortável, porque ele tinha problemas na coluna e tudo mais. E no final das contas o bike fit que foi feito foi um bike fit extremamente agressivo para performance. Não era o que ele queria, ele reclamou de dor e ao mesmo tempo não foi resolvido. Então foi torrado uma grana à toa. Mas eu recomendo muito que você faça um bike fit baseado naquilo que você quer e naquilo que você precisa adequar da sua bike com relação ao teu corpo. Um pouquinho ainda dentro ali do bike fit, uma das sugestões que a pessoa vai fazer para você é com mudança de selim, tá? E aí existem algumas formas de você descobrir ali o selim que você precisa usar. Hoje em dia, o digital está na moda, o sofisticado está na moda, né? Então, normalmente você vai lá, senta a bundinha aqui, ó, aí ele vai lá e já aparece um númerozinho aqui, ó, tantos milímetros. Só que assim, ninguém estudou o teu isquio, né? O isquio são os ossos da bunda, né? Então, se ninguém estudou, como é que ele vai te oferecer um selim simplesmente com uma medida, né? Então eu acho isso muito errado, né? Porque você vai lá, coloca aqui a bunda aqui, aí ele aparece um númerozinho aqui no canto, o cara vai lá, ó, pronto, esse aqui tá certo. Só que assim, e o comprimento do selim? E a parte de você ter o aliviador de próstata ou não? E o shape, o selim ele pode ser assim ou ele pode ser assim, depende do shape da bunda da pessoa. Então, para quem recomenda selim simplesmente olhando o númerozinho aqui de comprimento, de largura no caso aqui, eu
eu abomino isso aí. Eu faço uso desse carinha aqui, ó. Aí eu peço para a pessoa sentar e aí aqui dentro tem um gelzinho, ó. E aí ele faz a marca do meu osso. E aí eu consigo ter a noção da largura aqui que eu preciso de selim, do comprimento do meu osso aqui, se ele vai ser um selim para moça, se é um selim para rapaz, se tem algum problema genético, se tem algum problema carregado nessa pessoa. Então, todas essas coisas eu acho que tem que ser levadas em consideração na hora de você escolher o selim. E por isso que o selim é o meu 5º upgrade que você pode fazer na tua road bike. O selim é o ponto de maior contato que você tem com a bike. E na road você fica muito mais deitado. Quer dizer que o teu ponto de apoio aqui ele precisa ser muito mais bem cuidado. Eu não estou dizendo que na mountain bike não, mas que na road bike você precisa ter essa noção um pouquinho mais de perto. E aí, chegando mais para o final aí, uma coisa que eu acho que é muito legal você fazer, se sua bike ainda não tem, é um upgrade de garfo de alumínio para garfo de carbono. E aí, por quê, né? O que a gente ganha com isso? Eu vejo todo mundo falar muito a respeito da questão do peso, mas o carbono, ele não veio para resolver a questão do peso. O peso é um bônus. Então, qual que é a função do carbono? É ter uma rigidez maior, é torcer menos, tá? E aí tem uma secundária também que a gente vai conversar daqui a pouco, mas aí então o nosso lance é que ele seja mais rígido e que ele de bônus seja leve, e não que ele seja leve e pronto, acabou. Essa é uma mentalidade que a gente tem aqui no BR, né, aqui no Brasil. Do ponto de vista do projeto, da engenharia, a fibra de carbono vem para aumentar a rigidez. E uma parada que vem de tabela com os garfos de carbono são as deformações. Esse quesito de deformações e tudo mais é um conceito de engenharia, tá? Vou tentar passar ele de uma maneira meio simples para que você entenda e o porquê que está acontecendo. Existem deformações plásticas e existem deformações elásticas. Plásticas são deformações definitivas. Então vamos lá. Se eu pegar aqui no meu material e eu apertar com força aqui, ó, ele ficou lá marcado, certo? Então eu exerci uma certa força para ele ter uma deformação plástica aqui. Agora existe a deformação elástica, ó. Eu ponho o dedo aqui de levinho, ó, e ele volta para a situação atual. Entendendo a deformação plástica e a elástica, mesmo que seja de uma maneira simples, a gente consegue programar de alguma forma essas deformações caso a gente queira. Então os garfos de carbono mais avançados, eles têm deformações elásticas programadas para que o garfo consiga de alguma forma absorver algum tipo de impacto, mínimo que seja, mas isso se traduz em conforto e facilidade na hora de manobrar a bicicleta. Por isso que eu acho que é um upgrade tão legal. Muitas das bicicletas já vêm e ele está por último, ou um dos últimos itens aqui, porque um garfo de carbono de verdade, pensado, ele custa meia bicicleta. E aí o meu último, então, upgrade que eu acho legal é as road bikes, elas têm uma, entre aspas, deficiência de frenagem, né? A gente sempre fala disso, mas a eficiência está certa, né? Mas o potencial de frenagem dela não necessariamente é uma barra grande, né? Que ela vai frear bem quente e frear bem fria. Então, existe uma adequação que você pode fazer, que é a escolha da sapata de freio que você usa na tua bicicleta. E aí, se você usa sistemas Shimano ou SRAM, vai aparecer no site dos caras um gráfico mostrando o que ela é melhor. Então, analise o que é melhor para você. Não é porque a bicicleta veio dessa forma que você precisa usar ela dessa forma. Entenda o que é melhor. Eu uso muito tempo em descida, eu percebo que tem um fade, tem um desgaste, tem uma recuperação muito ruim, porque eu uso sempre na descida. Então vamos procurar pastilhas que sejam mais duras, sapatas, né, no caso, que tem um composto menos mole. Pô, pro meu uso aqui tem que ser meio rapidão e a minha só funciona a quente. Então vamos atrás de um composto mais mole, tá? Eu acho que esses upgrades são coisas que você pode ir fazendo na tua bicicleta que faz muito sentido e que realmente soam como investimento, tá? Esses são os que eu acho que fazem sentido. Queria que você me contasse aqui nos comentários quais são os que você acha que faz sentido. Valeu!